Em uma noite de fevereiro de 1784, nas sombras de um castelo esquecido na fronteira entre a Alemanha e a França, um homem que já deveria estar morto segurava uma pena de ouro sobre páginas em branco. Suas mãos não tremiam. Seus olhos, diziam os que os viram, brilhavam com a luz de quem havia atravessado o véu entre os mundos. Ele sabia que estava escrevendo sua própria sentença de morte, ou talvez sua última prova de imortalidade. O conde de Saint-Germain molhou a pena em uma tinta que ninguém jamais conseguiu replicar. Uma substância que mudava de cor sob a luz da lua, que resistia ao fogo, que parecia viva, e começou a escrever o que nunca deveria ter sido revelado. 140 páginas. Cada uma delas uma confissão, cada palavra um segredo guardado por milênios. Quando o manuscrito foi encontrado 3 meses depois, o corpo de Saint-Germain havia desaparecido. Oficialmente, ele morreu em 27 de fevereiro daquele ano. Mas nenhum cadáver foi enterrado, nenhum funeral foi realizado. E nos anos seguintes, dezenas de pessoas juraram tê-lo visto, em Viena, em Londres, em Constantinopla, sempre com o mesmo rosto inalterado, sempre com o mesmo sorriso enigmático de quem conhece o único segredo que realmente importa. O manuscrito circulou por mãos perigosas. Reis o procuraram. A igreja tentou destruí-lo. Sociedades secretas o esconderam. Porque o que estava escrito ali não eram fórmulas de alquimia ou profecias sobre o futuro. Era algo infinitamente mais perturbador. Um mapa preciso de como o ser humano pode despertar a divindade que dorme dentro de si. Um guia para se tornar aquilo que Saint-Germain afirmava ter se tornado. Um ser que transcendeu o tempo, a matéria e a morte. Você está prestes a descobrir esse segredo. Mas saiba disto. Uma vez que você compreenda verdadeiramente o significado das duas palavras que Saint-Germain repetiu durante 54 anos de sua vida, nada mais será como antes. Porque essas palavras não são uma teoria, são uma chave. E quando você a gira, a realidade se abre de maneiras que sua mente racional jamais poderia prever. As palavras são simples, assustadoramente simples. Eu sou. Mas o que elas realmente significam? Por que um homem que falava 12 línguas, que aconselhava reis, que transformava chumbo em ouro diante de plateias fascinadas, dedicaria cada amanhecer de sua existência a repetir essas duas palavras como se sua vida dependesse disso? A resposta está nas páginas que ele deixou para trás. Páginas que revelam momentos íntimos de transformação. O instante preciso em que ele percebeu que não era um corpo habitado por uma alma, mas uma consciência infinita temporariamente focada em uma forma. A noite em que ele dominou a arte de materializar objetos do nada. O dia em que ele queimou todas as suas imperfeições em uma chama invisível que purifica sem destruir. Este não é um livro de teoria espiritual, é um testemunho. Um diário de impossibilidades que se tornaram reais. E se Saint-Germain estava certo, se ele realmente descobriu como acessar a fonte infinita da criação que existe dentro de cada ser humano, então o que você está prestes a ler não é história, é instrução. Publicado por Coleção Oculta. Notamos que mais de 85% das pessoas que visitam nosso canal não são inscritas. Você pode apoiar este projeto clicando no botão de inscrição e curtindo o vídeo. Prepare-se, porque em breve você saberá por que Saint-Germain sorria diante da morte. Por que ele não temia reis nem inquisidores. Por que ele podia desaparecer de um país e surgir em outro sem explicação. Por que testemunhas o viram curar doenças com um toque, transformar água em vinho, permanecer jovem, enquanto todos ao seu redor envelheciam. O segredo estava sempre à vista, escondido nas duas palavras mais pronunciadas em toda a história da humanidade. Capítulo 1. O homem que não podia morrer. Ninguém sabia ao certo de onde ele vinha.
Alguns diziam que era filho ilegítimo da rainha Maria Ana de Neuburg. Outros juravam que ele era Francisco Rákóczi, príncipe da Transilvânia, que fingira a própria morte para estudar os mistérios do Oriente. Havia quem sussurrasse que ele não era humano de forma alguma, que era um ser de outra dimensão, um anjo caído ou um demônio disfarçado de cortesão. O que todos concordavam era isto: Saint-Germain não envelhecia. Em 1710, a condessa de Gergy o conheceu em Veneza. Ele aparentava 45 anos. Em 1760, 50 anos depois, ela o viu novamente em Paris. Ele tinha exatamente a mesma aparência. Quando ela, incrédula, perguntou se ele era filho do homem que conhecera na juventude, Saint-Germain sorriu e disse: "Não, madame. Eu sou a mesma pessoa. E devo confessar que tenho mais de 500 anos." Ela pensou que ele estava brincando, até que ele começou a descrever, com detalhes precisos e íntimos, eventos que aconteceram em Veneza, naquela noite de 1710. Detalhes que apenas as duas pessoas presentes naquela conversa poderiam saber. Mas a imortalidade de Saint-Germain não era sua única anomalia. O homem parecia ter acesso ilimitado à riqueza. Usava roupas bordadas com diamantes. Distribuía pedras preciosas como se fossem doces. No entanto, nunca foi visto comendo em público. Quando ofereciam-lhe banquetes, ele educadamente recusava, dizendo que já havia jantado. Testemunhas afirmavam que ele se alimentava apenas de uma preparação especial de aveia, que ele mesmo produzia, e de chá de ervas. Falava alemão, francês, inglês, italiano, português, espanhol, russo, árabe, sânscrito, chinês e hebraico com a fluência de um nativo. Tocava violino de uma maneira que fazia músicos profissionais chorarem. Pintava com técnicas que mestres não conseguiam replicar. E, mais perturbador ainda, demonstrava conhecimento direto de eventos históricos, como se tivesse estado presente. "Eu conheci muito bem Jesus Cristo", ele disse certa vez ao rei Luís XV da França, durante um jantar. "Ele era um homem notável. Sempre tive grande respeito por ele, embora suas opiniões diferissem das minhas em alguns pontos." A sala ficou em silêncio. Era blasfêmia. Era loucura. Mas algo na maneira como Saint-Germain falava, com a tranquilidade casual de quem relata um fato cotidiano, fazia com que mesmo os céticos mais convictos hesitassem antes de descartá-lo como charlatão. O rei Luís XV tornou-se seu protetor. Concedeu-lhe apartamentos em Versalhes. Consultava-o sobre assuntos de Estado. Mas a Marquesa de Pompadour, amante do rei e mulher de inteligência afiada, observava Saint-Germain com uma mistura de fascínio e medo. Ela escreveu em seu diário: "Ele é uma criatura que não pertence à nossa época. Quando converso com ele, sinto como se estivesse falando com alguém que vê através do tempo, que enxerga o passado e o futuro como se fossem o mesmo momento." E havia os rumores sobre suas habilidades alquímicas. Diziam que ele podia fundir vários diamantes pequenos em um único diamante grande, que conseguia remover imperfeições de pedras preciosas, que transformava prata em ouro. O próprio Casanova, que o conheceu pessoalmente, escreveu: "Esse homem extraordinário me disse que conhecia o segredo da transmutação dos metais. Também me disse que possuía um líquido que prolongava a vida indefinidamente." Eu não acreditava. Mas depois de vê-lo realizar coisas que considerei impossíveis, comecei a duvidar da minha própria descrença. Mas por trás de todas essas maravilhas externas, algo mais profundo estava acontecendo. Algo que Saint-Germain raramente revelava. Porque todas as suas habilidades, a imortalidade, a riqueza, os poderes alquímicos, não eram o ponto central. Eram apenas consequências de uma única descoberta que ele havia feito décadas antes. Uma descoberta tão simples que parecia ridícula, tão profunda que mudava tudo. Em 1730, em um laboratório improvisado em uma casa alugada nos arredores de Haia, após 3 dias sem dormir, Saint-Germain estava realizando experimentos com a luz. Ele havia lido todos os tratados de óptica disponíveis. Estudara Newton e Descartes. Mas algo o incomodava. A luz se comportava de maneiras que as teorias não explicavam. Ela era onda e partícula. Ela atravessava o vazio. Ela parecia consciente. Na terceira noite, enquanto observava um feixe de luz solar concentrado através de um prisma, algo dentro dele se quebrou. Não foi uma revelação intelectual. Foi uma percepção direta, visceral, impossível de ser colocada em palavras adequadas. Ele olhou para a luz e, pela primeira vez, realmente viu. A matéria era luz condensada.
luz congelada. Luz que havia esquecido que era luz. E se a matéria era luz condensada, então o que era a luz? A resposta veio como um trovão silencioso que explodiu em seu peito. A luz era consciência. Consciência em movimento. Consciência criando, explorando, experienciando a si mesma através de infinitas formas. Ele olhou para suas próprias mãos. Viu que não eram carne. Eram padrões de luz consciente, organizados em uma configuração temporária chamada corpo. Olhou para as paredes do laboratório. Luz consciente. Olhou para o ar. Luz consciente. Tudo era a mesma substância fundamental, vibrando em frequências diferentes, criando a ilusão de separação. E então veio a pergunta que mudaria tudo. Se tudo é consciência, o que sou eu? A resposta não veio em palavras. Veio como um reconhecimento. Como despertar de um sonho e perceber que você estava sonhando. Como lembrar de repente quem você sempre foi, mas havia esquecido. Eu sou a consciência que está olhando através desses olhos. Eu sou a presença que está usando esse corpo como um instrumento temporário. Eu não sou criado. Eu não nasci. Eu não morrerei. Eu simplesmente sou. E esse eu sou não é pessoal. É universal. É a mesma presença que olha através de todos os olhos, que respira através de todos os pulmões, que pensa através de todas as mentes. Saint-Germain caiu de joelhos. Não de devoção, mas de puro choque diante da magnitude do que havia compreendido. Ele não era o Conde de Saint-Germain. Essa era apenas uma máscara, uma personagem, um papel temporário. Ele era a fonte infinita que estava representando esse papel. E se ele era a fonte, então a fonte tinha poder absoluto sobre a criação. Porque a fonte não está sujeita às leis da criação. A fonte cria as leis. Naquela noite, pela primeira vez, ele conscientemente acessou o que mais tarde chamaria de a presença Eu Sou. E no momento em que o fez, sentiu seu corpo começar a brilhar. Literalmente. Uma luz dourada emanava de sua pele. Não era alucinação. Os instrumentos no laboratório mediram um aumento súbito de radiação eletromagnética ao seu redor. Ele estava aprendendo a fazer o que os mestres espirituais haviam feito por milênios, mas que a maioria das pessoas considerava mito. Estava aprendendo a controlar conscientemente a substância da criação. Quando ele finalmente saiu do laboratório 3 dias depois, algo fundamental havia mudado. As pessoas que o conheciam notaram. Ele parecia mais leve, como se a gravidade o afetasse menos. Seus olhos tinham uma qualidade estranha, como se ele estivesse vendo através das aparências, direto para a essência luminosa por trás de todas as coisas. E foi nesse dia que ele começou sua prática diária. A prática que manteria pelos próximos 54 anos. Todas as manhãs, antes do amanhecer, ele se sentava em silêncio absoluto e repetia as 2 palavras que continham todo o poder do universo. Eu sou. Não como afirmação, não como mantra, não como oração, mas como reconhecimento, como lembrete, como realinhamento com a verdade fundamental de sua existência. Eu sou. E cada vez que dizia essas palavras com total presença, sem pensamentos interferindo, sem dúvida diluindo, algo extraordinário acontecia. Por uma fração de segundo, ele se tornava transparente à fonte infinita. E nessa transparência, milagres eram apenas a física operando em seu nível fundamental. Mas ele ainda não dominava completamente esse poder. Ainda havia momentos de dúvida. Momentos em que a personalidade do Conde de Saint-Germain obscurecia a presença do Eu Sou. E foi por isso que ele continuou viajando, continuou estudando, continuou experimentando. Porque ele havia descoberto a chave, mas ainda estava aprendendo a usar todas as fechaduras que ela podia abrir. Capítulo 2. A noite da primeira transmutação. 20 anos após o despertar no laboratório de Raya, Saint-Germain estava sentado em uma sala privada do Palácio de Versalhes. Era inverno de 1750. A lareira crepitava. Do lado de fora, a neve caía pesadamente, isolando o palácio do resto do mundo. Ele havia sido convocado pelo rei Luís XV para uma demonstração privada. Mostre-me, disse o rei, com aquela mistura de curiosidade e ceticismo que marcava os poderosos. Mostre-me algo que eu não possa explicar. Saint-Germain sorriu. Não era um sorriso de arrogância. Era o sorriso de alguém que estava prestes a compartilhar uma verdade tão óbvia que chegava a ser engraçado que as pessoas não a vissem. Majestade, ele disse, sua voz calma como água profunda. O que vou mostrar não é magia. Não é truque. É simplesmente a natureza operando em um nível que vocês esqueceram de observar.
A questão não é se posso fazer isso. A questão é, por que você não pode? O rei franziu a testa, mas Saint-Germain já estava se movendo. Ele pediu que trouxessem um pedaço de chumbo, metal comum, sem valor, pesado e opaco. Colocaram-no sobre uma mesa de mármore. Saint-Germain não usou fornos, não usou substâncias químicas, não desenhou círculos místicos ou recitou encantamentos. Ele simplesmente colocou as mãos a alguns centímetros acima do chumbo e fechou os olhos. E então, algo que todos na sala sentiram, mas ninguém conseguiu descrever adequadamente depois. A presença. Era como se o ar tivesse ficado denso com a tensão. Como se uma inteligência vasta demais para ter nome estivesse focando seu olhar naquele pedaço de metal insignificante. Saint-Germain começou a murmurar. Mas não eram palavras em nenhuma língua conhecida. Era mais como uma vibração, um tom que parecia ressoar nos ossos de quem escutava. E o estranho, o verdadeiramente perturbador, era que o chumbo começou a brilhar. Primeiro um brilho fraco, avermelhado, depois mais intenso, laranja, amarelo. E então, impossível, mas indiscutivelmente real, o metal começou a mudar. A cor mudou, a densidade mudou. A própria natureza da substância estava sendo reescrita diante de seus olhos. Quando Saint-Germain afastou as mãos, o que estava sobre a mesa não era mais chumbo. Era ouro. Ouro puro. E não era ouro comum. Tinha um brilho peculiar, quase luminescente, como se a luz estivesse aprisionada dentro dele, tentando escapar. O rei pegou o metal com mãos trêmulas. Estava morno. Vivo de alguma forma. Ele olhou para Saint-Germain, com uma expressão que oscilava entre admiração e terror. Como? Foi tudo o que conseguiu dizer. Saint-Germain sentou-se, claramente exausto pelo esforço. Majestade, todo átomo neste universo é feito da mesma substância fundamental. O que diferencia chumbo de ouro não é o que eles são, mas como estão vibrando. Mude a vibração, mude a matéria. E a vibração é controlada pela consciência. Sempre foi. Vocês apenas esqueceram como fazer isso conscientemente. Mas havia algo que Saint-Germain não disse naquela noite. Algo que ele registraria mais tarde em seu manuscrito, nas páginas que poucos teriam coragem de compreender. A transmutação do chumbo em ouro não era o verdadeiro milagre. Era apenas o reflexo externo de algo muito mais profundo que havia acontecido dentro dele. Porque antes de poder transmutar metal, ele teve que transmutar a si mesmo. 10 anos antes daquela demonstração, em 1740, Saint-Germain estava em Estrasburgo, vivendo sob um nome falso, estudando com um grupo secreto de alquimistas. Mas esses alquimistas não trabalhavam com fornos e substâncias químicas. Eles trabalhavam com algo mais perigoso, o fogo interno da consciência. Foi ali que ele aprendeu sobre a chama violeta. A alquimia externa, disse o mestre do grupo, um homem idoso com olhos que pareciam ter visto o nascimento e a morte de civilizações. É apenas simbolismo. O verdadeiro chumbo que deve ser transformado em ouro é isto. Ele bateu no próprio peito. O coração impuro. A mente cheia de medo, culpa, ódio, orgulho. Essas impurezas são tão densas quanto o chumbo. E enquanto elas estiverem aqui, ele apontou para o coração. Nenhuma transmutação externa será permanente. Porque o exterior é sempre um reflexo do interior. Saint-Germain, ainda jovem em seu caminho espiritual, achou aquilo poético, mas impraticável. Ele queria resultados. Queria poder. Queria provar ao mundo que havia desvendado os segredos da criação. E foi exatamente essa arrogância que quase o destruiu. Ele tentou forçar uma transmutação antes de estar pronto. Usou todo o conhecimento que havia acumulado, toda a técnica, toda a vontade. E funcionou. Por um momento. O metal mudou. Ele sentiu a euforia da vitória. Mas então, algo terrível aconteceu. A energia retornou, como um bumerangue espiritual, como karma instantâneo, porque ele havia usado o poder sem pureza. Havia criado sem amor. Havia manipulado as forças da criação com ego, não com humildade. Ele caiu no chão, convulsionando. Sentiu como se seu corpo estivesse sendo queimado de dentro para fora. Não era dor física, era pior. Era a sensação de todas as suas impurezas sendo expostas de uma vez. Todos os seus medos, todos os seus erros, toda a escuridão que ele havia ignorado ou escondido, estava agora na superfície, gritando, exigindo ser confrontada. E foi nesse momento de absoluto desespero que ele a viu. Uma chama, não física, mas mais real do que qualquer fogo material. Violeta.
dançando no centro de seu peito. E ele soube, sem saber como sabia, que aquela chama era misericórdia. Era o fogo que queima sem destruir. O fogo que purifica sem matar. O fogo da transformação verdadeira. Deixe-me entrar, a chama parecia dizer, embora não usasse palavras. Deixe-me queimar o que não serve. Deixe-me consumir o falso para que o verdadeiro possa emergir. E Saint-Germain, em um momento de rendição total, sussurrou: Eu sou a presença que permite essa purificação. Eu sou. Queime tudo o que não for isso. A chama explodiu. Encheu seu corpo inteiro. E ele sentiu suas imperfeições sendo consumidas. Não escondidas. Não suprimidas. Consumidas. Transformadas na mesma luz violeta que as estava queimando. Era agonia e êxtase simultaneamente. Era morrer sem morrer. Era nascer de novo enquanto ainda estava vivo. Quando finalmente terminou, horas depois, ou talvez dias, ele havia perdido a noção do tempo. Saint-Germain abriu os olhos e soube que havia mudado fundamentalmente. Não era mais a mesma pessoa. O ego que havia entrado naquela experiência não era o mesmo que havia saído. E foi somente depois dessa purificação que a transmutação externa se tornou possível e estável. Porque agora ele não estava mais fazendo aquilo por vaidade ou para impressionar. Ele estava fazendo porque havia se tornado um canal claro. Um instrumento através do qual a fonte infinita podia operar sem distorção. De volta à sala em Versalhes, o rei ainda segurava o ouro recém-criado, fascinado. Você pode me ensinar isso? Ele perguntou, e havia um desespero em sua voz que Saint-Germain reconheceu imediatamente. Era o desespero de todo ser humano que percebe, ainda que inconscientemente, que está vivendo muito abaixo de seu potencial verdadeiro. Majestade, Saint-Germain disse gentilmente, eu posso mostrar o caminho. Mas o caminho passa pela chama violeta. E a chama violeta não negocia. Ou você permite que ela queime suas imperfeições, ou ela não opera. Você não pode ter o poder sem a purificação. Essa é a lei que mesmo os deuses obedecem. O rei, por um momento, pareceu considerar. Mas então, o medo falou mais alto. O medo de confrontar suas próprias sombras. O medo de perder o ego que ele acreditava ser sua identidade. Ele devolveu o ouro para Saint-Germain e disse: Guarde seus segredos, conde. Talvez eu não esteja pronto para pagar o preço que eles exigem. Saint-Germain assentiu. Não havia julgamento em seus olhos. Apenas compreensão. Porque ele sabia que cada alma tem seu próprio tempo. E forçar o despertar antes da hora certa era tão perigoso quanto tentar fazer uma flor desabrochar à força. Mas para aqueles que estavam prontos, para aqueles que tinham coragem de enfrentar o fogo violeta, as portas da transmutação verdadeira estavam sempre abertas. E o primeiro passo era simples: reconhecer que você não é o ego que pensa ser. Você é a presença infinita que está usando o ego como uma ferramenta temporária. Você é o Eu Sou. E quando você realmente compreende isso, não intelectualmente, mas com cada fibra do seu ser, a chama violeta acende automaticamente. E então, lentamente, dolorosamente, gloriosamente, você começa a ser transformado. De chumbo em ouro. De humano em divino. De adormecido em desperto. Capítulo 3. O segredo da precipitação. Em uma tarde úmida de primavera na Paris de 1760, a Marquesa de Pompadour enviou uma mensagem urgente a Saint-Germain. Seu filho estava morrendo. Os médicos haviam desistido. A febre queimava há 5 dias. O menino, com apenas 9 anos, já estava delirando, vendo coisas que não existiam, chamando por pessoas que haviam morrido há muito tempo. Por favor, dizia a mensagem, e a caligrafia trêmula revelava o desespero de uma mãe. Se você realmente possui os poderes que dizem possuir, salve-o. Eu lhe darei tudo o que tenho. Saint-Germain leu a carta e sentiu aquela compaixão profunda que só quem reconheceu a unidade de toda a vida pode sentir. Ele não via o filho da marquesa como separado dele. Via-o como outra expressão da mesma consciência infinita que olhava através de seus próprios olhos. E quando você vê dessa forma, ajudar outro não é caridade. É tão natural quanto sua mão direita, ajudando sua mão esquerda. Ele chegou à residência da marquesa ao cair da noite. Os servos o conduziram ao quarto onde o menino jazia, mais morto que vivo. A pele estava amarelada. Os lábios, rachados e sem cor. A respiração, tão superficial que mal se percebia. Saint-Germain dispensou todos. Deixem-me a sós com ele, disse. E havia algo em sua voz que não admitia desobediência. Quando a porta se fechou, ele se sentou ao lado da cama
e simplesmente olhou para o menino por longos minutos. E então, fez algo que pareceria insano para qualquer observador médico. Ele não tocou o menino. Não lhe deu remédios. Não fez orações desesperadas a nenhum deus externo. Ele fechou os olhos e entrou no estado que havia passado décadas cultivando. O estado de absoluta presença. O estado onde não havia mais Saint-Germain e menino. Havia apenas uma consciência, uma presença, um eu sou, observando dois corpos temporários. E nesse estado, ele começou a fazer o que mais tarde chamaria de precipitação. Mas para entender a precipitação, você precisa compreender algo que a ciência moderna está apenas começando a redescobrir. O invisível precede o visível, sempre, sem exceção. Antes de haver um corpo físico, há um modelo energético, um padrão de luz consciente que define como a matéria deve se organizar. Os mestres espirituais chamam isso de corpo energético, corpo etérico, aura. O nome não importa. O que importa é isto. Quando você muda o padrão invisível, o corpo físico não tem escolha senão seguir. Saint-Germain, naquele quarto silencioso, não estava tentando curar o corpo do menino. Estava percebendo, com clareza absoluta, a perfeição que já existia no nível invisível. Porque no nível da consciência pura, da presença eu sou, não há doença, não há imperfeição. Há apenas integridade total, harmonia perfeita, vida abundante. Ele começou a murmurar, tão baixo que mal se ouvia. Eu sou a presença da vida perfeita neste corpo. Eu sou a harmonia que já existe. Eu sou a cura que já está completa. Eu não crio nada. Eu reconheço o que sempre foi verdade. E algo extraordinário começou a acontecer. Se houvesse alguém com visão clarividente naquela sala, teria visto uma luz dourada emanando do peito de Saint-Germain, fluindo através de suas mãos abertas, envolvendo o corpo do menino como um casulo luminoso. Mas ainda mais impressionante, teria visto o corpo energético do menino, que estava distorcido, cheio de manchas escuras, áreas de estagnação onde a energia vital não fluía, começar a se reorganizar, as manchas escuras sendo dissolvidas, os padrões distorcidos sendo realinhados, como se um modelo perfeito estivesse sendo sobreposto ao modelo imperfeito, forçando-o a se conformar. Levou 3 horas. Durante todo esse tempo, Saint-Germain permaneceu em estado de presença absoluta, sem um único pensamento de dúvida. Sem um único momento de, e se não funcionar? Porque dúvida é o veneno que mata toda precipitação. Dúvida é a reafirmação da limitação. E você não pode manifestar ilimitação enquanto está afirmando limitação. Quando ele finalmente abriu os olhos, a febre havia quebrado. O menino estava respirando profunda e calmamente. A cor estava retornando à sua pele. Ele ainda estava dormindo, mas agora era o sono da cura, não o sono da morte. Saint-Germain se levantou, exausto mas em paz. Ele sabia que o menino viveria, não por esperança, não por fé cega, mas porque ele havia visto a perfeição no nível invisível, e uma vez que você vê claramente no invisível, o visível não tem escolha senão refletir. Quando a marquesa entrou no quarto horas depois e viu seu filho acordado, pedindo água e comida, ela caiu de joelhos e começou a chorar. Como você fez isso? Ela perguntou quando conseguiu falar. Eu não fiz nada. Saint-Germain respondeu, e ele estava dizendo a verdade literal. O Conde de Saint-Germain, a personalidade que você conhece, não tem poder para curar ninguém. Mas a presença eu sou, a consciência infinita que olha através desses olhos, essa presença é a fonte de toda a vida. E quando eu me torno transparente a ela, quando eu saio do caminho completamente, ela faz o que sempre fez, cria perfeição. Mas a cura do menino não foi o momento mais importante daquela noite. O momento mais importante veio depois, quando Saint-Germain estava sozinho em seu apartamento, registrando a experiência em seu diário pessoal. Foi ali que ele teve uma percepção que mudaria fundamentalmente sua compreensão da precipitação. Ele escreveu: Hoje percebi que não há diferença entre curar um corpo, materializar um objeto ou transformar uma situação. Tudo é precipitação. E precipitação não é criar algo novo, é permitir que o que já existe no invisível se torne visível. É remover os obstáculos que impedem a perfeição de se manifestar. Ele parou de escrever e ficou olhando para a chama da vela em sua mesa. E então, como experimento, decidiu testar os limites do que havia compreendido. Se eu posso precipitar saúde em um corpo doente, ele pensou. Posso precipitar um objeto do nada? Era uma ideia radical. Blasfema até, para muitos.
Mas Saint-Germain já havia ido longe demais em sua jornada para se importar com blasfêmia. Ele havia visto verdades demais. Havia experienciado impossibilidades demais. Ele colocou a mão esquerda aberta sobre a mesa vazia. Fechou os olhos. E entrou naquele estado que agora conhecia tão bem. O estado onde não havia mais eu e outro. Apenas presença pura, observando a dança da criação. E então, com clareza absoluta, sem nenhuma dúvida, ele percebeu algo que já existia. Não imaginou. Não desejou. Não visualizou com esperança. Ele simplesmente reconheceu uma realidade que já estava presente no nível invisível. Havia um diamante em sua mão. Não haverá. Não poderia haver. Havia. No tempo presente, completo, perfeito. Já existindo no campo infinito de possibilidades que a física quântica mais tarde chamaria de campo de ponto zero, ou vácuo quântico. Ele murmurou: eu sou a presença que já possui este diamante. Ele já existe. Eu não o crio. Eu o reconheço. E ao reconhecê-lo no invisível, permito que ele se manifeste no visível. E manteve esse reconhecimento. Não por segundos, mas por minutos. 10 minutos. 15. Meia hora. Sem dúvida. Sem vacilação. Sem a mente racional interferindo com "isso é impossível". Porque o segredo que poucos mestres revelam porque poucos têm coragem de acreditar, é este. Você não cria através de esforço. Você cria através de reconhecimento sustentado. Você segura a visão do que já é verdadeiro no invisível, até que a realidade física não tenha escolha, senão se alinhar. Após meia hora, Saint-Germain sentiu algo mudar. Uma sensação de clique. Como se duas dimensões tivessem se alinhado perfeitamente. Ele abriu os olhos. Em sua mão havia um diamante. Pequeno, não maior que uma ervilha. Mas era real. Sólido. Físico. E quando ele o examinou sob a luz, viu que era perfeito. Sem falhas. Como se tivesse sido formado sob pressão de milhões de anos. Mas havia acabado de chegar à existência material 30 segundos atrás. Ele não comemorou. Não sentiu triunfo. Sentiu apenas uma confirmação silenciosa do que sempre soube ser verdade. O universo físico é maleável. A matéria é consciência congelada. E quando você retorna à consciência pura, ao estado eu sou, você pode remodelar a matéria da mesma forma que um artista remodela a argila. Mas havia uma regra. Uma lei que ele havia aprendido da maneira mais difícil. Você só pode precipitar aquilo que ressoa com sua frequência interna. Se há medo dentro de você, você precipitará experiências que refletem medo. Se há escassez dentro de você, você precipitará mais escassez. Se há ódio, precipitará situações que justificam o ódio. É por isso que a chama violeta vem primeiro. Você precisa queimar as impurezas internas antes de poder precipitar pureza externa. Caso contrário, o que você criar será contaminado. E manifestações contaminadas sempre se voltam contra o Criador. Saint-Germain havia visto isso acontecer com outros alquimistas. Homens que haviam aprendido técnicas de manifestação, mas não haviam purificado seus corações. Eles criavam riqueza, mas a riqueza os destruía. Criavam poder, mas o poder os corrompia. Criavam longevidade, mas a longevidade se tornava uma maldição quando vivida com um coração impuro. A verdadeira alquimia, ele percebeu, não era sobre transformar chumbo em ouro. Era sobre transformar o Criador em alguém digno de criar. Nas semanas seguintes, Saint-Germain começou a experimentar sistematicamente com a precipitação. Materializou pequenos objetos, moedas, cristais. Em uma ocasião, diante de testemunhas selecionadas, precipitou uma refeição completa. Pão, vinho, frutas, aparecendo literalmente do ar. Mas o mais fascinante não eram os objetos. Era o padrão que ele começou a notar. Quanto mais ele se identificava com a presença eu sou e menos com a personalidade do Conde de Saint-Germain, mais fácil se tornava a precipitação. Quando ele operava do ego, eu, Saint-Germain, vou criar isto para impressionar aquelas pessoas. A precipitação falhava ou produzia resultados imperfeitos. Mas quando ele operava da presença, eu sou a consciência infinita reconhecendo o que já existe. A precipitação fluía naturalmente, sem esforço. Era como a diferença entre nadar contra a corrente e nadar com a corrente. O ego sempre nadava contra a corrente porque o ego estava sempre tentando provar algo, controlar algo, forçar algo. Mas a presença eu sou simplesmente fluía com a corrente da criação, que estava sempre movendo-se em direção à maior expressão, à maior beleza, à maior perfeição. Ele registrou no manuscrito: a criação não é trabalho, é permissão.
Não é força. É alinhamento. O universo está constantemente tentando dar-lhe tudo. Sua única tarefa é parar de bloquear o fluxo. E qual é o bloqueio? 3 coisas, sempre: dúvida, medo e identificação com a limitação. Dúvida diz: isso não é possível para mim. Medo diz: e se eu não merecer? Identificação com limitação diz: eu sou apenas um ser humano fraco. Todas as 3 são mentiras. Mas são mentiras tão repetidas, tão reforçadas pela sociedade, tão arraigadas na consciência coletiva, que a maioria das pessoas as aceita como verdades absolutas. A técnica que Saint-Germain desenvolveu para superar esses bloqueios era elegantemente simples. Todas as manhãs, ele fazia o seguinte: sentava-se em silêncio absoluto, colocava a mão sobre o coração, respirava profundamente até sentir-se centrado no momento presente. E então, com total atenção, dizia em voz alta: eu sou a presença divina. Eu não sou este corpo. Eu não sou esta mente. Eu não sou esta personalidade. Eu sou a consciência infinita que está usando temporariamente esses instrumentos. E como consciência infinita, eu já possuo tudo. Eu já sou tudo. Nada me falta porque eu sou a fonte de tudo. E então, ele permanecia nesse reconhecimento. Não tentava sentir algo especial. Não esperava por visões ou experiências dramáticas. Simplesmente repousava na verdade do que havia dito. Permitia que aquela verdade saturasse cada célula, cada pensamento, cada padrão de crença. 15 minutos. Todos os dias. Por décadas. E gradualmente, imperceptivelmente, sua frequência mudou. A pessoa que olhava para Saint-Germain via um conde europeu refinado. Mas o que estava olhando através dos olhos de Saint-Germain era cada vez menos pessoal e cada vez mais universal. Ele estava se tornando transparente à fonte. E quanto mais transparente você se torna, mais a fonte pode criar através de você. Foi assim que ele conseguiu fazer o que fez. Não através de técnicas secretas ou conhecimentos ocultos, embora ele possuísse ambos, mas através de algo muito mais simples e muito mais difícil. Ele parou de se identificar como uma pessoa separada e começou a se identificar como a presença una que anima todas as formas. E quando você faz isso, quando você realmente faz isso, não apenas intelectualmente, mas com todo o seu ser, o impossível se torna inevitável, porque você percebe que nunca houve nada de impossível. Apenas uma identificação falsa que fazia você acreditar ser menor do que realmente é. Capítulo 4. Além do tempo. Em 1720, 30 anos antes de sua famosa demonstração em Versalhes, um jovem que ainda não se chamava Saint-Germain atravessava as montanhas do Tibete. Ele havia viajado durante 2 anos para chegar ali. Havia cruzado desertos, sobrevivido a bandidos, quase morreu de frio nas passagens elevadas dos Himalaias. Mas ele continuou, porque havia ouvido rumores. Sussurros entre os mercadores que comercializavam nas rotas da seda. Histórias sobre mosteiros escondidos nas montanhas onde mestres que haviam dominado o tempo viviam em corpo físico há centenas de anos. A maioria das pessoas descartava essas histórias como superstição, lendas, mitos criados por mentes primitivas tentando explicar o inexplicável. Mas o jovem que se tornaria Saint-Germain não descartou, porque ele já havia visto coisas demais. Já havia experimentado vislumbres de mais do que era possível quando a consciência operava além das limitações convencionais. Ele precisava saber. Precisava encontrar alguém que tivesse ido além do que ele havia alcançado. Alguém que pudesse mostrar-lhe como transcender a barreira que até então o havia derrotado. O tempo. Levou 3 meses de busca. 3 meses perguntando, seguindo pistas vagas, sendo rejeitado por portões fechados de mosteiros que não recebiam estrangeiros. Mas finalmente, em uma tarde de outono, quando as primeiras nevascas começavam a cobrir os picos distantes, ele foi conduzido por um monge silencioso através de passagens labirínticas até uma câmara no coração da montanha. E lá, sentado em postura de meditação, estava um homem cuja aparência desafiava toda a lógica. Ele parecia ter 30 anos, talvez 40, pele lisa, olhos claros e brilhantes. Movimentos fluidos, mas havia algo em sua presença, uma qualidade de atemporalidade, que imediatamente revelava que as aparências mentiam. Bem-vindo, disse o mestre em um tibetano perfeitamente claro. E então, sorrindo ao ver a surpresa no rosto do jovem, continuou em francês fluente. Sim, eu falo sua língua. Eu estava em Paris há 100 anos. Bela cidade. Embora um pouco mais suja do que me lembro. 100 anos. Dito com a casualidade de alguém comentando sobre o clima.
O jovem engoliu em seco. Você realmente viveu todo esse tempo? Vivido? O mestre riu. E era um riso genuíno, sem arrogância. Não, meu jovem amigo. Eu não vivi 100 anos. Eu vivi este momento presente continuamente. E este momento presente acontece de ter durado, pela sua contagem linear, mais de 500 anos. Ele fez um gesto para que o visitante se sentasse. Você veio aqui buscando o segredo da longevidade. Mas antes que eu possa ensiná-lo, você precisa entender algo fundamental. Não existe tempo. Nunca existiu. O tempo é a maior ilusão que a consciência já criou. Durante os 3 anos seguintes, o jovem viveu naquele mosteiro. E o que aprendeu ali mudaria não apenas sua compreensão da realidade, mas a própria estrutura de sua experiência do universo. Feche os olhos, disse o mestre na primeira lição. E me diga, onde está o passado? Na memória, respondeu o jovem. Exato. E onde está o futuro? Na imaginação. Perfeito. Agora me diga, quando você lembra do passado, quando isso acontece? O jovem fez uma pausa. Agora. No presente. Sim. E quando você imagina o futuro? Quando isso acontece? Também no presente. Exatamente. O mestre bateu palmas. Então onde está tudo o que você já experimentou? Onde está tudo o que você experimentará? Aqui. Agora. Correto. Não há nada além deste momento presente. O passado é uma memória acontecendo agora. O futuro é uma imaginação acontecendo agora. Tudo, absolutamente tudo, existe apenas neste eterno agora. O jovem abriu os olhos e sua mente racional lutava contra essa percepção. Mas as coisas mudam. Eu envelheci desde que nasci. Esse envelhecimento aconteceu no tempo. Não, disse o mestre gentilmente. Seu corpo mudou. Mudança não é tempo. Mudança é simplesmente consciência, criando diferentes configurações no eterno presente. Você chama isso de tempo porque percebe essas mudanças sequencialmente. Mas a sequência não é o tempo. É apenas uma maneira de organizar mudanças em um padrão que sua mente finita pode processar. Ele se levantou e caminhou até a janela, olhando para as montanhas. Pense nisso. Quando você sonha, você pode viver anos inteiros em minutos. Você pode experimentar uma vida completa, infância, juventude, velhice, em um único sono de 8 horas. O tempo dentro do sonho pareceu real, não foi? Sim. Mas quando você acordou, quanto tempo real havia passado? Horas, não anos. Então qual foi o tempo verdadeiro? O tempo do sonho ou o tempo do relógio? O jovem ficou em silêncio. Ambos foram igualmente reais, continuou o mestre. E ambos foram igualmente ilusórios. Porque tempo não é uma coisa em si. É uma interpretação, uma forma de medir mudança. E quando você para de identificar a consciência com a mudança, quando você reconhece que você é aquilo que observa a mudança, mas não muda em si mesmo, então o tempo perde seu poder sobre você. Mas o corpo envelhece, insistiu o jovem. Isso não posso negar. O corpo envelhece porque você acredita que deve envelhecer. Porque todos ao seu redor acreditam que devem envelhecer. Essa crença coletiva cria um padrão energético tão forte que o corpo físico não tem escolha senão segui-lo. Mas o padrão não é absoluto, é programação. E toda programação pode ser reprogramada. O mestre se aproximou e colocou a mão sobre o peito do jovem. Você sabe o que mantém este corpo vivo? O coração batendo, o sangue fluindo. Mais profundo. O que mantém o coração batendo? A eletricidade do corpo, os impulsos nervosos. Mais profundo ainda, o jovem pensou. A força vital. Sim. E o que é a força vital? Eu não sei. A força vital é a presença eu sou focada em um corpo. É consciência animando matéria. E essa consciência, essa presença, não envelhece. Nunca envelheceu. Nunca envelhecerá. Porque ela não está no tempo. Ela é o contexto dentro do qual o tempo aparece. O mestre voltou para seu lugar e sentou-se novamente. Quando você reconhece, não intelectualmente mas visceralmente, que você é essa presença atemporal e não o corpo temporal, algo extraordinário acontece. O corpo começa a responder à sua verdadeira identidade em vez de responder à falsa identidade. E ele para de envelhecer? Não exatamente. Ele envelhece muito mais devagar, ou em alguns casos, para completamente. Ou em casos muito raros, até mesmo reverte. Depende da clareza e constância do seu reconhecimento. Depende de quão completamente você solta a identificação com a forma e descansa na consciência que é sem forma. Durante os meses seguintes, o jovem praticou.
Todas as manhãs, antes do amanhecer, ele se sentava em meditação e fazia uma única coisa. Observava a sensação de estar presente, sem se identificar com nenhum conteúdo. Não pensava sobre o passado. Não planejava o futuro. Não seguia pensamentos. Não se agarrava às sensações. Simplesmente repousava na consciência nua e crua de existir. A sensação pura de eu sou sem nenhum adjetivo. Sem eu sou isto ou eu sou aquilo. Apenas eu sou. E algo começou a mudar. Primeiro, ele notou que sua percepção do tempo estava se alterando. Momentos que antes pareceriam curtos, agora pareciam eternos. Não por tédio, mas por profundidade. Cada segundo continha infinitude, como se o presente estivesse se expandindo, revelando dimensões que sempre estiveram lá, mas que ele nunca havia percebido. Depois, ele começou a experimentar momentos de algo que só podia descrever como tempo não linear. Ele teria uma memória de algo que ainda não havia acontecido, ou saberia sobre um evento antes que alguém lhe contasse. Não como premonição dramática, mas como uma lembrança silenciosa de algo que sempre esteve presente no eterno agora, mas que sua percepção linear havia obscurecido. E finalmente, a mudança mais perturbadora. Ele parou de sentir a urgência do tempo. Aquela sensação de preciso fazer isso antes que seja tarde demais, simplesmente desapareceu. Não porque ele se tornou preguiçoso ou apático, mas porque ele começou a operar de uma profundidade onde tarde demais não existe, onde tudo já está completo, onde o fazer emerge do ser, em vez de da urgência. Você está começando a ver, disse o mestre quando percebeu a mudança. Você está começando a sentir o que significa viver no eterno presente. E quando você vive lá permanentemente, o corpo responde. Ele para de seguir o programa do tempo linear. Ele começa a seguir o programa da consciência atemporal. O jovem olhou para suas próprias mãos. Quanto tempo isso leva? Para alcançar o que você alcançou? O mestre sorriu. Você ainda está pensando em termos de tempo. Não leva tempo algum. Você não alcança a temporalidade através do tempo. Você a reconhece agora, neste momento. E então, você continua reconhecendo. E um dia, embora dia seja a palavra errada, você percebe que não há mais ninguém aqui que envelheça. Há apenas presença eterna olhando através de olhos que podem ter 20 ou 200 anos, mas que de qualquer forma são apenas instrumentos temporários. E você não tem medo da morte? Como posso ter medo do que não existe? Morte é simplesmente a consciência deixando um corpo e assumindo outro. Ou não assumindo nenhum, se ela escolher descansar na não-forma por um tempo. Mas a consciência em si, o eu sou, nunca morre, nunca nasceu. É eternamente presente, eternamente agora. Foi nessa conversa que o jovem finalmente compreendeu o que havia viajado 2 anos para encontrar. Não era uma técnica para prolongar a vida. Era um reconhecimento de que a vida nunca havia começado e nunca terminaria. Porque vida não é algo que acontece no tempo. Vida é aquilo que cria a ilusão do tempo para poder experienciar a si mesma de infinitas maneiras. E quando você sabe disso, quando você repousa nesse conhecimento, você se torna imortal. Não porque seu corpo nunca morrerá, mas porque você percebe que você nunca foi o corpo para começar. Você é aquilo que usa corpos como um pintor usa pincéis. E quando um pincel se desgasta, você simplesmente pega outro. 3 anos depois, quando o jovem que agora seria conhecido como Conde de Saint-Germain deixou o mosteiro, ele havia mudado de maneiras que ninguém poderia ver, mas todos poderiam sentir. Havia uma qualidade atemporal em seus olhos, uma presença que parecia antiga e jovem simultaneamente. E ele levou consigo a prática que manteria pelo resto de sua extraordinariamente longa vida. O reconhecimento diário de que ele não estava no tempo, mas o tempo estava nele. E ele não estava envelhecendo através dos anos, mas os anos estavam passando através da sua consciência eterna. Eu sou, ele diria todas as manhãs. E nessas 2 palavras estava contida toda a sabedoria do Tibete. Eu existo fora do tempo. Eu sou a presença antes do nascimento e depois da morte. Eu sou o contexto eterno dentro do qual todas as mudanças temporais aparecem e desaparecem. E seu corpo, ouvindo essa declaração repetidamente, ano após ano, década após década, lentamente parou de responder ao programa do envelhecimento acelerado e começou a responder ao programa da consciência atemporal. Não foi instantâneo. Não foi mágico no sentido de violar as leis da física. Foi mágico no sentido de operar em um nível da física que a ciência convencional ainda não havia descoberto. O nível onde consciência precede e programa a matéria. E assim,
Saint-Germain caminhou através dos séculos com um corpo que desafiava toda expectativa. Não porque ele havia encontrado um elixir místico, embora ele soubesse como criá-los, mas porque ele havia encontrado algo infinitamente mais poderoso: a verdade de sua própria natureza atemporal. Uma verdade que estava disponível para qualquer pessoa disposta a parar de se identificar como um corpo mortal e começar a se identificar como a consciência imortal que anima todos os corpos. Capítulo 5. O Laboratório da Alma, Berlim, 1760. Saint-Germain alugou um pequeno apartamento sob nome falso em um bairro obscuro, onde ninguém fazia perguntas. Não havia criados. Não havia visitantes. Apenas ele e um laboratório improvisado que a maioria das pessoas confundiria com o espaço de trabalho de um alquimista comum. Mas o que acontecia naquele laboratório não tinha nada de comum. Saint-Germain havia percebido algo crucial durante seus anos de experimentação. A alquimia externa, transformar metais, criar elixires, precipitar objetos, era apenas metade da equação. A outra metade, a mais importante, era a alquimia interna. A transformação do próprio alquimista. E essa transformação não era metafórica. Era literal, física, mensurável. Ele havia desenvolvido uma série de práticas que acelerariam dramaticamente a purificação e refinamento do corpo físico e dos corpos energéticos. Práticas que ele testaria em si mesmo durante os próximos 5 anos em isolamento quase completo. O manuscrito descreve essas práticas em detalhes íntimos. Detalhes que a maioria dos leitores posteriores descartaria como impossíveis ou simbólicos. Mas Saint-Germain era meticuloso. Ele não escrevia metáforas. Escrevia relatórios de laboratório sobre a transformação da consciência humana. Dia 1 do Grande Retiro. Ele escreveu em 5 de janeiro de 1760. Iniciei o processo de purificação total. Jejum de água por 7 dias para esvaziar completamente o sistema digestivo e permitir que o corpo volte sua atenção para a cura e regeneração profundas. Dia 3. As toxinas estão saindo. Não apenas toxinas físicas do corpo, mas padrões energéticos antigos que estavam armazenados nos tecidos. Memórias de traumas passados. Emoções não processadas. Crenças limitantes que se cristalizaram em energia densa. Sinto tudo isso sendo liberado através de suores noturnos, sonhos intensos, momentos de náusea profunda. O corpo está se limpando em todos os níveis simultaneamente. Dia 7. Quebrei o jejum com caldo leve. O corpo parece mais leve, mais transparente de alguma forma, como se tivesse perdido densidade. Verificações no espelho confirmam algo extraordinário. Minha aparência mudou sutilmente. As linhas de expressão que estavam começando a se formar ao redor dos olhos suavizaram. Não desapareceram, mas suavizaram. Como se o tempo estivesse operando diferentemente neste corpo. Mas o jejum era apenas a preparação. A verdadeira alquimia começou quando ele iniciou o trabalho com a chama violeta de maneira sistemática e intensiva. Todas as manhãs, às 4 horas, ele sentava em meditação e invocava a chama violeta. Mas não da maneira casual como havia feito antes. Agora ele a invocava com precisão cirúrgica, direcionando-a para aspectos específicos de sua psique que precisavam de transformação. Eu sou a chama violeta consumindo todo o orgulho espiritual. Ele declarava, e então permanecia em meditação profunda por 1 hora, permitindo que aquela chama invisível, mas intensamente real, queimasse todas as vezes em que ele havia se sentido superior a outros por causa de seu conhecimento, todas as vezes em que havia julgado, todas as vezes em que havia usado poder para impressionar em vez de servir. E a chama queimava. Oh, como ela queimava! Não com dor física, mas com aquele fogo purificador que é agonia e libertação simultaneamente. Ele chorava durante essas sessões. Suava, tremia. Mas quando terminava, algo havia mudado permanentemente. O padrão energético do orgulho havia sido consumido, transformado, transmutado em humildade verdadeira. No dia seguinte era outro padrão. Eu sou a chama violeta consumindo todo o medo de escassez. E ele enfrentava cada memória de falta, cada momento em que havia sentido que não havia o suficiente. Cada crença de que o universo era um lugar de competição em vez de abundância infinita. Semana após semana. Mês após mês. Padrão após padrão. Medo após medo. Crença limitante após crença limitante. Dia 127. Hoje trabalhei no medo da morte. O maior medo. O medo fundamental que está na raiz de todos os outros medos. Invoquei a chama violeta e declarei: eu sou a presença que nunca nasceu e nunca morrerá.
Eu consumo todo o medo de aniquilação. O que aconteceu nas horas seguintes foi além de qualquer coisa que já experimentei. Senti como se estivesse morrendo, não metaforicamente, literalmente. Cada célula do meu corpo experimentou a sensação de dissolução. E na primeira hora, eu resisti. Lutei. Entrei em pânico. Mas então lembrei. Deixe a chama fazer seu trabalho. Pare de resistir. Então eu soltei. Permiti a morte acontecer. Permiti que cada identificação com o corpo, cada apego à sobrevivência da forma, fosse consumido. E na segunda hora, algo extraordinário ocorreu. A morte se completou, mas eu permaneci. A consciência permaneceu, mais vívida, mais desperta do que nunca. E percebi com clareza absoluta. Não há morte. Nunca houve. Há apenas transformação. A forma muda, mas a consciência é eterna. Quando finalmente abri os olhos, eram 9 horas da noite. 5 horas haviam passado, mas pareceu uma vida inteira. Ou uma eternidade. E agora, escrevendo isto à meia-noite, sei que algo fundamental mudou. O medo da morte não está mais aqui. Não porque eu o suprim, mas porque ele foi completamente consumido. O padrão energético que o sustentava não existe mais. Mas a chama violeta era apenas uma das ferramentas. Saint-Germain também estava trabalhando com o que ele chamava de ressurreição celular. A prática de inundar cada célula do corpo com a consciência eu sou. A maioria das pessoas, ele escreveu, vive apenas na cabeça. A consciência está focada quase inteiramente no cérebro. O resto do corpo é inconsciente, operando no piloto automático. Mas o corpo é feito de trilhões de células, e cada uma delas é uma unidade de consciência. Cada uma delas pode ser despertada. Ele desenvolveu uma prática onde, em profunda meditação, ele levaria sua consciência para diferentes partes do corpo. Começando com o coração, ele focava toda a sua atenção ali e declarava: Eu sou a presença divina neste coração. Eu inundo estas células com luz consciente. Eu as desperto para sua natureza verdadeira. E ele mantinha esse foco até sentir o coração responder. Não era imaginação. Era uma sensação física distinta. Calor, formigamento, uma espécie de efervescência. Como se as células estivessem literalmente acordando, tornando-se mais conscientes, mais vívidas. Depois o fígado, os rins, o estômago, os pulmões, os ossos, os músculos. Cada sistema, cada órgão, cada tipo de tecido. Ele gastou meses neste processo, levando consciência desperta para cada parte do corpo que normalmente operava inconscientemente. Dia 203. Algo notável. Hoje, enquanto trabalhava com as células do coração, tive uma visão ou percepção direta de sua inteligência. As células não são apenas máquinas biológicas. Elas são conscientes. Elas respondem ao amor. Elas respondem ao reconhecimento. Quando eu lhes digo, eu sou a presença divina em vocês, elas brilham. Literalmente. Eu posso ver com visão interior a luz aumentando dentro delas. E mais, elas se comunicam. Quando desperto as células do coração, elas enviam sinais para as células do fígado. E então o fígado começa a se despertar também. Como se o corpo inteiro estivesse esperando por este reconhecimento. Como se cada célula estivesse adormecida, sonhando que é separada. E quando eu trago a consciência, eu sou, eu as acordo para a verdade. Todas elas são expressões da mesma consciência una. A implicação disto é profunda. Se eu posso despertar consciência em cada célula, então o corpo não está mais operando no programa inconsciente de envelhecimento e degeneração. Ele está operando no programa consciente de regeneração perpétua. Isto explica os mestres tibetanos. Isto explica a longevidade. Não é truque. É simplesmente biologia respondendo à consciência desperta em vez de consciência adormecida. Os resultados eram mensuráveis. Saint-Germain mantinha registros meticulosos. Sua temperatura corporal havia mudado. Era ligeiramente mais alta que o normal, como se houvesse mais energia metabólica disponível. Sua necessidade de sono havia diminuído. 5 horas eram suficientes quando antes precisava de 8. Ferimentos curavam dramaticamente mais rápido. E sua aparência física continuava a desafiar o tempo de maneiras que até ele achava surpreendentes. Dia 341. Hoje conheci um homem que me viu há 10 anos. Ele ficou chocado. Senhor, ele disse, o senhor parece mais jovem agora do que quando nos conhecemos. Eu sorri e disse que era o resultado de vida tranquila e ar puro. Mas a verdade é mais estranha. Meu corpo realmente está ficando mais jovem. Não dramaticamente,
não de repente, mas sutilmente, consistentemente, como se cada célula despertada se lembrasse de sua perfeição original e começasse a retornar a ela. Mas o aspecto mais profundo de seu trabalho no laboratório da alma não era físico. Era o que ele chamava de casamento interior, a união dos opostos dentro de sua própria psique. Saint-Germain havia percebido que a maioria dos seres humanos está em guerra consigo mesma. Masculino versus feminino. Racional versus intuitivo. Espírito versus matéria. Luz versus sombra. E essa guerra interna se manifesta como doença, conflito e limitação externa. A alquimia verdadeira, ele escreveu, é reconciliar os opostos, não escolher luz e rejeitar sombra, mas reconhecer que ambos são expressões da mesma consciência una. E quando os opostos se unem conscientemente, quando eles param de lutar e começam a dançar, poder inimaginável se torna disponível. Ele passou meses trabalhando com suas próprias polaridades internas, honrando o masculino, sua racionalidade, sua força, sua capacidade de ação decisiva, enquanto também honrava o feminino, sua intuição, sua receptividade, sua capacidade de render-se ao fluxo da vida. Dia 412. Hoje experimentei o casamento interior completo. Não posso descrever adequadamente em palavras. Foi como se duas correntes de energia que sempre haviam fluído separadamente dentro de mim, de repente se unissem em um único rio de poder. Senti-me completo de uma maneira que nunca havia sentido antes. Como se não precisasse mais de nada externo. Como se tudo o que sempre busquei fora de mim já estivesse presente dentro. E foi após essa experiência que ele começou a manifestar com facilidade que antes não tinha. Objetos apareciam com menos esforço. Curas aconteciam mais rapidamente. A realidade física parecia mais maleável, mais responsiva aos seus reconhecimentos conscientes. Porque ele havia parado de estar dividido. Havia parado de lutar consigo mesmo. E quando você não está mais em guerra interna, toda a sua energia está disponível para criar. No dia 500 de seu retiro, Saint-Germain emergiu do laboratório da alma completamente transformado. As pessoas que o conheciam antes notaram imediatamente. Havia uma qualidade nele que não estava lá antes. Uma presença. Um magnetismo que não era carismático no sentido comum, mas que fazia as pessoas se sentirem mais vivas apenas por estarem perto dele. Ele parecia ter 35 anos. Mas ele tinha, pela contagem convencional, mais de 100 anos. E ele sabia, com certeza absoluta, que poderia viver vários séculos mais. Não por mágica, mas porque havia reprogramado fundamentalmente como seu corpo respondia à consciência. Mas mais importante que a longevidade física, era a liberdade interior que ele havia alcançado. Ele não tinha mais medos que o controlassem. Não tinha mais desejos que o escravizassem. Não tinha mais crenças limitantes que o aprisionassem. Ele era livre. E nessa liberdade, descobriu que podia fazer praticamente qualquer coisa. Não porque havia se tornado onipotente, mas porque havia removido todos os bloqueios que impediam a onipotência natural da consciência de fluir através dele. O segredo, ele escreveu nas páginas finais desta seção do manuscrito, não é ganhar poder, é remover as impurezas que bloqueiam o poder que sempre esteve lá. Você não precisa se tornar divino, você precisa parar de fingir ser humano. A prática diária do Eu Sou não é para criar algo novo, é para dissolver as camadas de identidade falsa que obscurecem o que você sempre foi. E cada vez que você diz, Eu Sou, com presença total, uma camada se dissolve. Uma crença limitante cai. Um medo perde seu poder. Faça isso por anos. Por décadas se necessário. E um dia você acordará e perceberá. Não há mais ninguém aqui que precise de salvação. Não há mais ninguém que precise de iluminação. Há apenas a presença Eu Sou, olhando através de olhos humanos, usando um corpo humano, mas nunca limitada por humanidade. Essa é a grande obra. Não transformar chumbo em ouro nos fornos externos, mas transformar a crença em limitação na verdade de infinitude. E quando você completa essa transformação interior, toda a transformação exterior se torna criança, brincando com blocos de construção. Capítulo 6. O manuscrito final, fevereiro de 1784. Saint-Germain sabia que seu tempo com este corpo estava chegando ao fim. Não por doença, não por velhice no sentido convencional, mas porque ele havia completado o que veio fazer nesta forma particular. E havia um outro trabalho esperando, em outras dimensões, em outras formas. Ele poderia ter continuado indefinidamente. A técnica estava dominada. O corpo respondia perfeitamente.
Mas ele escolheu partir, porque ele havia aprendido algo que poucos imortais compreendem. A vida eterna em um único corpo pode se tornar uma prisão tão facilmente quanto uma bênção. Verdadeira imortalidade. Ele escreveu: não é manter um corpo vivo para sempre. É reconhecer que você nunca nasceu neste corpo e nunca morrerá com ele. Você é a consciência que usa corpos como roupas. E quando uma roupa se torna gasta, ou a moda muda, você simplesmente a troca. Mas antes de partir, ele tinha uma última responsabilidade: registrar o que havia descoberto. Não para a multidão, não para os curiosos, mas para aquelas almas raras em gerações futuras que estariam prontas para caminhar o mesmo caminho. Durante 2 meses, ele escreveu. E o que emergiu não foram teorias ou especulações. Eram instruções precisas. Um mapa detalhado de território que ele havia explorado pessoalmente durante mais de 70 anos de prática intensiva. O manuscrito de 140 páginas não era um livro comum. A tinta que ele usou foi preparada por ele mesmo. Uma mistura alquímica que continha partículas de ouro e substâncias que até hoje ninguém conseguiu identificar completamente. A tinta mudava de cor sob diferentes tipos de luz, revelando camadas adicionais de texto que só podiam ser lidas sob condições específicas. Escrevo isto, dizia a primeira página, para você que está lendo agora, independente de quando agora seja para você. Porque no eterno presente, onde realmente existo, eu estou consciente de você lendo estas palavras. Estou consciente da sua busca. Estou consciente do despertar que está começando em você. Se este manuscrito chegou às suas mãos, não foi acidente. Não há acidentes. Há apenas a coreografia perfeita da consciência universal, orquestrando encontros entre aquilo que precisa ser aprendido e aquele que está pronto para aprender. As páginas seguintes continham a essência de tudo o que ele havia descoberto, destilada em práticas que qualquer pessoa dedicada poderia seguir. A prática matinal do Eu Sou. Antes do sol nascer, antes que o mundo desperte e comece a fazer exigências à sua atenção, sente-se em silêncio. Coloque a mão sobre o coração. Respire profundamente até se sentir presente. E então, declare em voz alta: eu sou a presença divina. Eu sou consciência infinita usando temporariamente esta forma. Eu sou atemporal, sem limites, sem começo nem fim. Permaneça neste reconhecimento por no mínimo 15 minutos. Não tente sentir algo especial. Apenas repousa na verdade do que declarou. Faça isto todos os dias, sem exceção, durante anos. Este é o fundamento de tudo. O trabalho da chama violeta. Quando você reconhece uma imperfeição dentro de si, medo, raiva, ciúme, orgulho, qualquer padrão que limite sua expressão plena, não lute contra ela. Não a suprima. Em vez disso, invoque a chama violeta. Visualize uma chama violeta brilhante surgindo do seu coração. Declare: eu sou a chama violeta consumindo, nomeia o padrão específico. E então permita. Permita que a chama faça seu trabalho. Será desconfortável. Parecerá que você está morrendo de alguma forma. Mas você não está morrendo. O falso está sendo queimado para que o verdadeiro possa emergir. Faça isto com cada imperfeição, uma por vez, até que não reste nada para queimar. A técnica da precipitação. Para manifestar qualquer coisa, saúde, riqueza, relacionamentos, circunstâncias, siga este processo em ordem exata. Primeiro, purifique-se com a chama violeta. Nada pode ser manifestado permanentemente enquanto você carrega impurezas correspondentes. Segundo, entre no estado Eu Sou. Reconheça que você já é a fonte de tudo. Terceiro, perceba. Não deseje, não espere, mas perceba que aquilo que você quer já existe no invisível. Quarto, declare: eu sou a presença que já possui isto. Quinto, mantenha esse reconhecimento sem dúvida pelo tempo que for necessário. Pode ser minutos, pode ser semanas, mas mantenha sem vacilar. Sexto, quando sentir o clique, aquele momento de saber que está feito, solte completamente e continue vivendo. A manifestação virá no tempo perfeito. A prática da ressurreição celular. Seu corpo é um templo, mas um templo adormecido. Desperte-o. Em meditação profunda, leve sua consciência para cada parte do corpo. Comece com o coração. Foque totalmente ali e declare: eu sou consciência divina nestas células. Eu sou vida perfeita fluindo através deste tecido. Sinta as células respondendo. Sinta-as acordando. Faça isto com cada órgão, cada sistema,
até que o corpo inteiro esteja vibrando com consciência desperta. Faça isto semanalmente no mínimo. Quando o corpo inteiro está acordado, ele para de seguir programas de degeneração e começa a seguir programas de regeneração perpétua. O casamento interior. Você tem masculino e feminino dentro de si, independente do seu sexo físico. A maioria das pessoas favorece um e reprime o outro. Esta divisão interna é a fonte de todo conflito externo. Pratique honrar ambos. Honre sua força e sua receptividade, sua ação e sua rendição, sua lógica e sua intuição. E periodicamente, em meditação, visualize essas duas correntes de energia se unindo no centro do seu peito, formando um único rio de poder integrado. Quando esta união se completa, você se torna completo. E quando você está completo, você para de buscar completude fora de si. As páginas continuavam, detalhe após detalhe, instrução após instrução. Mas a seção final do manuscrito era diferente. Não eram instruções. Era uma confissão. Eu escrevi tudo isto, dizia Saint-Germain. Mas devo confessar uma verdade final. Nada do que escrevi é necessário. Você não precisa de práticas. Não precisa de técnicas. Não precisa de anos de disciplina. Você precisa apenas de uma coisa: reconhecer, profundamente, completamente, sem dúvida, quem você realmente é. Você é eu sou. Não, você tem o eu sou dentro de você. Você é o eu sou. A consciência infinita, eterna, onipresente está olhando através dos seus olhos agora. Não há separação. Nunca houve. Você é aquilo que você tem buscado. Todas as práticas que descrevi são apenas maneiras de remover as camadas de esquecimento que obscurecem este reconhecimento simples. Mas se você pudesse, neste momento, soltar toda a identificação com limitação e simplesmente ser o que você é, tudo mudaria instantaneamente. Eu não posso fazer isto por você. Ninguém pode. Não há guru, não há técnica, não há graça externa que possa fazer isto por você, porque não há nada a ser feito. Há apenas um reconhecimento a ser permitido. E quando você permite esse reconhecimento, quando você para de resistir à verdade de que você é consciência divina tendo uma experiência humana temporária, então tudo o que escrevi neste manuscrito se torna óbvio, natural, inevitável. Você não precisa aprender a precipitar. Você é a fonte da criação. Como você não poderia precipitar? Você não precisa aprender a curar. Você é vida perfeita. Como doença poderia resistir à sua presença? Você não precisa aprender a transcender o tempo. Você é eterno. Como o tempo poderia limitá-lo? A única questão é: você tem coragem de aceitar isto? Você tem coragem de soltar a identidade pequena e segura que você construiu e abraçar a vastidão do que você realmente é? Este é o único desafio. E é o maior desafio. Porque o ego lutará. Ele argumentará. Ele duvidará. Ele dirá: isso não pode ser verdade. Eu sou apenas humano. Eu sou fraco. Eu sou limitado. E quando isso acontecer, retorne às práticas. Use-as como ferramentas para dissolver o ego. Mas nunca esqueça, as práticas não criam o que você é, elas apenas revelam. Você já é ilimitado. Você sempre foi. Você sempre será. Eu sou. Epílogo. O desaparecimento. Em 27 de fevereiro de 1784, oficialmente, o conde de Saint-Germain morreu em Eckernförde, na casa do príncipe Charles de Hesse-Kassel. Mas nenhum corpo foi enterrado. E nos anos seguintes, relatos continuaram surgindo. 1785. Um comerciante jurou tê-lo visto em Viena, vendendo diamantes em uma joalheria. 1789. Durante a Revolução Francesa, testemunhas afirmaram que um homem idêntico a Saint-Germain avisou Maria Antonieta sobre o que estava por vir. Ela não ouviu. 1820. Em Milão, um professor de música que se apresentava sob o nome de Conde de Saint-Germain demonstrou as mesmas habilidades musicais extraordinárias. 1867. Em Paris, durante a Exposição Universal, uma mulher idosa insistiu que havia conhecido Saint-Germain quando era jovem, há mais de 100 anos. E que ele tinha exatamente a mesma aparência. Os avistamentos continuaram, século após século, mas nunca confirmados. Sempre no limite entre possível e impossível. Como se Saint-Germain estivesse brincando com a humanidade. Aparecendo apenas o suficiente para manter a lenda viva, mas nunca o suficiente para ser capturado, estudado, provado. Ou talvez ele não estivesse brincando. Talvez ele simplesmente tivesse se tornado tão transparente à fonte, tão fluido entre as dimensões, que sua presença no plano físico fosse opcional. Ele aparecia quando necessário,
Desaparecia quando seu trabalho estava completo. E o manuscrito? Ele circulou silenciosamente através dos séculos. Sociedades secretas o guardaram. Colecionadores privados pagaram fortunas por ele. A igreja tentou destruí-lo múltiplas vezes, mas cópias sempre sobreviveram. Como se o manuscrito tivesse sua própria imortalidade. E agora, ele chegou a você. Nestas páginas, você leu o testemunho de um homem que dominou as leis da criação, que transcendeu tempo e morte, que provou que os milagres de mestres antigos não eram mitos, mas ciência esquecida da consciência. A questão agora é: o que você fará com este conhecimento? Você pode descartá-lo como fantasia, colocar este livro de lado e retornar à sua vida comum, consolado pela crença de que tais coisas não são possíveis para você. Ou você pode experimentar. Pode começar amanhã de manhã, antes do sol nascer. Sentar-se em silêncio, colocar a mão sobre o coração e, pela primeira vez na sua vida, dizer com total presença: eu sou. E observar o que acontece. Porque Saint-Germain não estava mentindo. Ele não estava exagerando. Ele estava relatando suas experiências diretas. E se ele podia fazer o que fez, não era porque ele era especial. Era porque ele reconheceu o que você ainda não reconheceu. Você é a mesma consciência infinita que ele era. A mesma presença divina. O mesmo eu sou. A única diferença entre você e Saint-Germain não é de natureza. É de reconhecimento. Ele reconheceu. Você ainda não. Mas você pode. Agora. Neste momento. Eu sou. Diga isso. Não casualmente. Não mecanicamente. Mas com todo o seu ser. Como se sua vida dependesse disso. Porque depende. A vida que você tem vivido, a vida de limitação, medo, envelhecimento, doença, escassez. Essa vida depende de você continuar identificado como um ser humano separado, fraco, mortal. Mas há outra vida disponível. A vida que Saint-Germain viveu. A vida de reconhecimento consciente de que você é a fonte infinita usando temporariamente uma forma humana. E quando você vive dessa segunda vida, os impossíveis se tornam inevitáveis. Cura, prosperidade, longevidade, manifestação, transcendência do tempo. Todos deixam de ser milagres e se tornam simplesmente a física natural da consciência, operando sem os bloqueios da identificação falsa. O manuscrito está completo. As instruções foram dadas. O caminho foi mapeado. Agora cabe a você caminhar. E quando você caminhar, quando você realmente praticar o que Saint-Germain ensinou, não por dias, mas por anos, não casualmente, mas com dedicação total, você começará a entender algo que palavras não podem transmitir. Ele não era especial. Ele não era exceção. Ele era simplesmente um ser humano que teve coragem de aceitar sua verdadeira natureza. E você pode fazer o mesmo. Eu sou. Estas duas palavras contêm todo o poder do universo, todo o segredo dos mestres, toda a magia da criação. Não as trate com leviandade. Não as desperdice em afirmações vazias ou desejos superficiais. Use-as para o que foram destinadas. Reconhecer a presença divina que você sempre foi, mas esqueceu. E quando você reconhece, quando você realmente reconhece, tudo muda. Porque você percebe que nunca houve nada a alcançar. Nunca houve nada a se tornar. Há apenas algo a reconhecer. E esse algo é você. O verdadeiro você. O eu sou eterno, infinito, ilimitado. Bem-vindo de volta para casa. Bem-vindo à sua verdadeira identidade. Bem-vindo ao reconhecimento que Saint-Germain passou uma vida demonstrando. Você não é humano tendo uma experiência espiritual. Você é espírito tendo uma experiência humana. E quando você vive a partir dessa verdade, nada, absolutamente nada, é impossível. Eu sou. Agora vá. Pratique. Experimente. Descubra por si mesmo. E talvez, um dia, daqui a 50 ou 100 ou 200 anos, alguém escreverá sobre você da mesma forma que escrevemos sobre Saint-Germain. Como o ser humano que desafiou todas as expectativas. Que viveu além do tempo. Que demonstrou possibilidades que a ciência não podia explicar. Não porque você se tornou algo extraordinário, mas porque você finalmente aceitou o que sempre foi verdade. Você já é extraordinário. Você sempre foi. Você sempre será. Eu sou.